Você sabia que mesmo você não sendo cristão ou evangélico, não importa se você é ateu, agnóstico ou de qualquer outra religião, da Umbanda, Candomblé, do Espiritismo, do Budismo, se você é gratiluz, não importa. Você sabia que uma parte do imposto que você paga todos os meses está sendo usada para comprar o jatinho de um pastor evangélico aqui no Brasil? Não sabia? Então você vai descobrir agora nesse vídeo, porque isso não é uma metáfora, não é uma força de expressão, é um fato contábil, uma transferência de riqueza que acontece todos os dias debaixo do seu nariz. E nesse vídeo eu vou te provar com a Constituição e com os números da Receita Federal como essa fraude bilionária funciona e como você, sem saber, se tornou o maior financiador da extrema-direita religiosa no Brasil. E se isso, além de te surpreender e te chocar, se isso também te incomoda, já vai se preparando para curtir esse vídeo, porque esse é aquele que você vai usar nos seus próximos debates sobre política e religião. Para entender essa engenharia, a gente precisa ir direto na fonte, no documento que deveria proteger o povo, mas que na verdade protege o poder, a Constituição Federal de 1988. Vamos ler juntos aqui o artigo 150, inciso 6º, a linha B. Ele diz que é vedado ao Estado instituir impostos sobre templos de qualquer culto. Essa é a famosa imunidade tributária. Parece um detalhe técnico, mas é a pedra fundamental dos grandes impérios do Ocidente. E eu quero te explicar de um jeito que não vai te restar dúvidas sobre como funciona. Imagina que você decide abrir uma pequena livraria, uma escola ou então um curso profissionalizante. Esse, assim como inúmeros outros, é um modelo de negócio que promove cultura, conhecimento, geração de emprego, utilidade pública que atenda às necessidades básicas. Enfim, existem diversos tipos de instituições públicas e privadas que são úteis para a sociedade. E no momento em que você assina o contrato de aluguel do seu ponto comercial, você já deve IPTU. Quando você vende o primeiro livro, você paga ICMS. Sobre o seu faturamento, você paga PIS e CONFINS. E sobre o seu lucro pessoal, como dono da livraria, o que sobra depois de pagar todas as contas, você ainda paga o imposto de renda. E se você não pagar, o Estado te multa, te processa e, no limite, até fecha o seu negócio. Essa é a regra do jogo para você, para mim e para 99% dos comerciantes pequenos e médios empresários autônomos, trabalhadores de todo o Brasil. Agora, na rua do lado, alguém abre uma igreja, um templo gigantesco que ocupa um quarteirão inteiro, numa área nobre da cidade. Esse imóvel, que vale milhões, não paga um centavo de IPTU. O dízimo que entra, que pode chegar a milhões por mês, não é tributado como aluguel. As vendas de produto gospel dentro da igreja, como livros, apostilas e bíblias, muitas vezes também passam por uma zona cinzenta de isenção. A igreja não paga PIS e não paga COFINS sobre suas receitas. E foi agora, em 2024, que a Receita vetou que até sobre salários milionários dos pastores e ganho que vinham da igreja não fossem tributados, porque eram dados como doação voluntária. O pastor andando de jatinho já diz que sem pagar imposto pela instituição que sustenta ele e pagar até do que ele abertamente tira para ele do lucro da igreja. E ainda tem mais. Se você mora numa cidade com o nome de santo em qualquer lugar do Brasil e que tem uma igreja antiga tradicional, é bem provável que você pague laudêmio, uma taxa sobre o uso de uma propriedade que é da igreja. Isso existe e foi trazido ao Brasil pela igreja no terrível período da nossa colonização. O mais curioso disso é que Portugal, onde isso surgiu, o laudêmio já foi abolido desde 1966, mas aqui no Brasil ele segue firme e forte até hoje. Entende o tamanho disso? Isso não é neutralidade. A palavra correta é subsídio estatal indireto. O Estado, quando abre mão de arrecadar esses impostos, o que ele está fazendo é transferindo o dinheiro público para a igreja. Pergunte a qualquer contador como funciona esse conceito no Brasil. Isenção fiscal é o que as Big Techs e centenas de empresas têm no Brasil. Isenção fiscal é o governo deixando de arrecadar para investir na estrutura nacional e deixando de lucro para ser mais interessante para o dono da empresa. O governo dar o subsídio é como se ele dissesse que aceita ficar com a menor parte desde que receba alguma coisa. É como se o governo estivesse pagando o aluguel, a conta de luz e os custos operacionais da expansão, o luxo dos pastores e das igrejas com o dinheiro que deveria ser investimento público. E não existe rombo em orçamento, sempre sai de um lugar. E é o seu imposto que poderia estar financiando um hospital, uma escola, uma creche, está cobrindo um buraco deixado pelo privilégio fiscal da igreja. O Estado laico, que a igreja curiosamente diz que é o certo, que está no papel que deveria ser neutro, é na verdade
o maior patrocinador da religião. E a igreja gosta tanto do Estado laico que ela até deixa o governo gastar um pouquinho com outras religiões. Mas quem lucra e fica bilionário com jatinhos e mansões é o pessoal da igreja. Quem anda de helicóptero, blindado e até revestido de ouro, adora o Estado laico. O Estado laico não te dá a opção de não financiar a religião. O Estado laico, com privilégios e cada vez mais espaço para a religião, te obriga a financiar, através do sistema tributário, a uma instituição que talvez você despreze, talvez você ignore, talvez não seja a sua, talvez você não tenha nenhuma, talvez você não concorde com as religiões que incomodam, que discriminam, que criam divisões, que são preconceituosas. Talvez você, se tivesse opção, não daria o seu dinheiro para isso, porque eu tenho certeza que você ia gostar de ver o governo investindo dinheiro dos impostos em educação, em saúde, em ciência, em tecnologia, em soberania. Tô certa ou tô errada nisso? Escreve aqui nos comentários onde você gostaria que o governo investisse mais e melhor o dinheiro público. Eu tenho certeza que não é numa igreja dessas pessoas. E essa imunidade tributária é apenas uma das colunas que sustentam a grande fraude do Estado laico que eu quero te ajudar a entender. A arquitetura completa é muito mais profunda. Ela envolve a própria origem da palavra laico, que foi criada pela igreja para manter o controle. Envolve a história de violência que legitimou o poder da igreja. E envolve também a comparação com modelos que funcionam como o da China, que subordina a religião ao Estado por uma questão de soberania, e o povo tem a liberdade de ter a fé pessoal que quiser, seguindo a filosofia que quiser. Desde que não infrinja as leis do Estado, dentro da sua cabeça, o chinês pode ter a crença que ele quiser. Se ele quiser ir no culto, é só ele escolher entre as centenas de igrejas e templos registradas e autorizadas pelo Estado. Entender essa engenharia dessa ideia que venderam pra gente de Estado laico é tão complexo e tão vital para o futuro do Brasil que eu decidi criar um curso completo e 100% gratuito chamado A Grande Fraude do Estado Laico. Nele, a gente desmonta aula por aula cada peça dessa engrenagem de poder que venderam para nós como uma virtude para a sociedade, mas que, na verdade, é um esquema de controle de poder. E o objetivo desse curso é te dar uma munição intelectual para entender e combater esse sistema de forma definitiva. Ele é 100% gratuito. Você se inscreve e acessa o curso. O link está aqui na descrição. Mas não clica agora. Segura aí, porque eu ainda preciso te mostrar o tamanho do rombo e para onde esse dinheiro está realmente indo. Vamos falar de números? É difícil ter dados exatos, porque uma das características desse privilégio patrocinado pelo Estado laico é justamente a falta de transparência. Mas vamos usar aqui os dados que são públicos. Em 2013, a Receita Federal divulgou que a renda declarada pelas igrejas foi de mais de 24 bilhões de reais. Estamos falando de um único ano. Isso representava 0,5% do PIB brasileiro na época. Pensa nisso. 0,5% de toda a riqueza produzida no país passou pelas mãos das igrejas, sem pagar um único centavo de imposto de renda. Se aplicássemos uma alíquota de pessoa jurídica, estaríamos falando de bilhões de reais que não entraram nos cofres públicos. E esses dados são de mais de uma década atrás. Com a explosão neopentecostal, hoje esse número é muito maior. O último censo do IBGE estimula aproximadamente 580 mil estabelecimentos religiosos do Brasil. Mas se acredita que o número seja muito maior, porque só para você ter uma ideia, em 2019 tinha cerca de 48 mil igrejas apenas com CNPJ cadastrado na Receita Federal. Ou seja, de 75% a 90% das igrejas são irregulares ou clandestinas. E o custo vai muito além. Em 2020, em plena pandemia, com o sistema de saúde colapsando, o Congresso Nacional, liderado pela bancada evangélica, aprovou uma lei que perdoou 1,2 bilhões em dívidas tributárias que as igrejas já tinham com a União. Ou seja, elas nem sequer pagaram os poucos impostos que eram obrigadas a pagar. E o Estado, com o seu dinheiro, perdoou a dívida delas. Agora, a pergunta de $1 bilhão. Para onde vai esse dinheiro? Primeiro, é claro, o dinheiro isento de imposto vai direto para o bolso dos líderes. O pastor Silas Malafaia, um dos maiores apoiadores de Bolsonaro em 2013, processou a Forbes por dizer que ele tinha um patrimônio aproximado em 150 milhões de reais. O bispo Edir Macedo, fundador da Igreja Universal, tem uma fortuna estimada em mais de $1 bilhão. Diversos desses líderes midiáticos têm jatinhos particulares, mansões em condomínios de luxo, carros importados, e a justificativa é sempre a mesma: Deus me deu.
Mas não, Deus não deu nada. Quem deu foram os fiéis e o Estado que permitiu essa transferência de riqueza acontecesse sem nenhuma fiscalização, controle ou sequer tributação justa, como fazem diversos países do mundo. É o modelo de negócio mais lucrativo que existe. Ele causa vício, dependência, fatura com recorrência inegociável, quase de forma compulsória, e ainda é legalizado, protegido e privilegiado pela Constituição. O segundo lugar que vai esse dinheiro é para construir conglomerados de mídia. A Igreja Universal é a dona da Rede Record, a segunda maior emissora do país. Ela compete diretamente com a Globo, o SBT e a Bandeirantes. Mas enquanto as emissoras seculares pagam uma carga tributária pesadíssima sobre sua receita publicitária, a Record opera sob o guarda-chuva de uma instituição religiosa, com uma série de benefícios fiscais. Até para os mais capitalistas isso não é livre mercado, isso é concorrência desleal promovida e patrocinada pelo Estado. E a mesma lógica se aplica a editoras, gravadoras e empresas de turismo religioso ligadas a igrejas. Tudo que envolve a igreja, a religião organizada, fica nessa nuvem cinza de manejos tributários. E o terceiro, e atualmente mais grave na minha opinião, é o financiamento direto e indireto da extrema-direita e dos bolsonaristas. Porque todo mundo sabe que capital humano e financeiro é o combustível do bolsonarismo e da extrema-direita. Todo mundo sabe, o Silas admitiu, que investe do próprio bolso para financiar as manifestações. O púlpito da igreja é um palanque. O pastor faz campanha aberta para os seus candidatos. É tempo de mídia gratuito e altamente eficaz que não é contabilizado pela Justiça Eleitoral do tempo de TV. As redes de WhatsApp e Telegram das igrejas são as mais eficientes máquinas de espalhar fake news e propaganda da extrema-direita. E pior, essa disseminação de mentiras acontece com uma mensagem que vem selada com a autoridade divina do pastor e de Deus. O que a gente tem como Estado laico é, na verdade, um partido político não oficial, com financiamento bilionário, tempo de mídia infinito, base eleitoral cativa e proteção constitucional. O Estado laico não apenas permite isso, ele financia isso com a sua renúncia fiscal e tratamento como se fosse subordinado a sistemas religiosos. É zero imposto, zero regulamentação, zero fiscalização e com poderes totais, privilégios totais, acessos totais e até o dinheiro do país leva o nome de Deus referenciado aos religiosos. E é por isso que cada vez que você paga os seus impostos, uma fração desse dinheiro está sendo usada para fortalecer a estrutura que elegeu Bolsonaro, que tenta destruir a democracia e ataca os seus direitos e defende os direitos apenas daqueles que são milionários e privilegiados. Você, que é minoria, está pagando pelo seu próprio opressor. E se você está aqui me assistindo, é porque a sua mente não aceita mais ser enganada. Você entendeu que a questão da imunidade tributária não é um detalhe. É o coração financeiro do monstro mais problemático que a religião já criou no Brasil na atualidade. Mas não esqueça que não é de hoje. Teve a colonização, escravidão, o apagamento dos povos indígenas por todo o mundo. Apoio a Hitler, apoio ao golpe de 64 aqui no Brasil. Eu tô falando da instituição, que fique bem claro aos que compreendem o que as palavras significam. Então, se você quer ter um pouco mais de conhecimento ou entender melhor, destrinchar melhor essa ideia sobre o Estado laico, eu quero te falar sobre uma visão completamente isenta de religião e que usa como referência o modelo de sucesso do país mais notável da atualidade, que é a China. O curso é bem simples de entender. É 100% gratuito, 100% online e tem mais de 10 aulas que vão te dar um ponto de vista diferente que podem contribuir para enfrentar o sistema de forma inteligente e estratégica. O link está aqui na tela e é o primeiro na descrição. Clique, se inscreva e venha descobrir coisas que talvez você nunca tinha pensado. A sua indignação é o primeiro passo, o conhecimento é o segundo. Escreve aqui, deixa a sua opinião nos comentários, porque eu leio pessoalmente cada um deles. E se você não é inscrito no canal e se identificou com o que eu faço aqui, esse com certeza é um canal para você se inscrever. E se você ainda não se identificou, assiste mais vídeos que eu tenho certeza que você vai gostar. E depois se inscreve e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo por aqui. Obrigada por ter ficado até aqui, compartilhe esse vídeo e vamos usar esse espaço para afiar o nosso pensamento crítico com coragem, que você só vê por aqui. Até o próximo vídeo. Desperta!